Fazendo a vida aspa, né? Vamos falar isso. No momento em que eu desencadeio em determinada existência atos que tolhem a liberdade das pessoas, ou eu pratico, através da fala e da ideia, atos que interferem na liberdade ou no livre pensar das pessoas, do meu semelhante, eu posso, numa existência seguinte, vir tolhido desse meio de comunicação que a carne nos oferece, nos impedindo de efetivamente pensar como espírito ou de expressar esses pensamentos. Continuando, a doutrina espírita, sob a influência do Cristo, vem nos ensinar a usar o verbo qual o fez Jesus. Ensinar o dom de escrever para confortar os sofredores e usar a vida para ajudar o que sofre. Desta forma, seremos bem-aventurados, despertando em nós a luz divina para a nossa felicidade, tornando felizes o surdo. O que ele traz? Um caso bem simples. No momento em que eu exercito a minha função de falar em público, de escrever, e eu uso dessas propriedades que a carne me oferece, que eu possa expressar como ser espiritual mensagens, mas que essas mensagens sejam edificantes para construir no meu interlocutor, no meu semelhante, bons modos de desenvolver e de se encaminhar dentro de um processo educacional. Se eu escrevo, ou que se eu uso a palavra para desviar o meu semelhante, eu estou tolhendo a caminhada evolutiva do meu irmão dentro de princípios éticos, dentro de princípios morais. E, portanto, eu posso vir em outra existência maculado nessas potencialidades que eu tive e que não soube usar. E que, portanto, é uma provação muito forte. Não é? Vamos, então, como a gente já está um pouco avançado no tempo, nós vamos ler e comentar, procurar comentar a questão 834. E na próxima terça-feira a gente aborda a liberdade de consciência. Porque agora foi a liberdade de pensar. Nós só tivemos condições de trabalhar apenas 2 questionamentos, em função daquele preâmbulo que nós fizemos para um maior esclarecimento a respeito do que seja pensar, do que é o pensamento, do que é a vontade, etc. Né? Então, nós vamos abordar a questão 834, procurar fazer alguns comentários, e se der para a gente entrar na liberdade de consciência, a gente adentra. Então, na questão 834, Kardec pergunta aos espíritos: o homem é responsável pelo seu pensamento? A questão é interessante. Estamos pensando liberdade de pensamento. Liberdade de pensar, a gente já viu, nós temos o direito de a liberdade de pensar à vontade. Mas quando nós expressamos esse pensamento, então esse pensamento ele vai ser controlado, não é? pelo que a sociedade determina ou pelo que a lei de Deus determina. Mas aqui nessa questão o homem é responsável. Eu sou responsável por tudo o que eu penso, evidentemente. Né? Eu vou antecipar. Vamos ver a resposta dos espíritos. Ele diz, olha, os espíritos dizem, é responsável perante Deus. Como, porém, somente Deus é capaz de conhecê-lo, ele o condena ou o absolve, segundo a sua justiça. E aqui, mais uma vez, eu chamo a atenção naquilo que eu falei inicialmente. Porque muitas vezes a gente coloca Deus
como um ser que está ali nos vigiando a cada um e que vai disponer. Na realidade, a gente identifica Deus pelas suas leis. Ou seja, quando a gente interfere na lei divina, a gente está atingindo a divindade. Porque eu identifico Deus com as suas próprias leis. Então, quando eu interfiro na lei de Deus, eu estou, evidentemente, ferindo, entre aspas, a divindade. Não é? Então, os espíritos é responsável perante Deus, porém, também perante a justiça divina. Como, porém, somente Deus é capaz de conhecê-lo, ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. E qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus é o real cumprimento das suas leis. Quando você interfere nessas leis, você está sendo interferindo naquilo que Deus determina e, porém, ele vai ser, entre aspas, condenado. A sua própria consciência um dia vai determinar que aquilo que você fez em determinado momento e que feriu o seu semelhante, ele fica grafado no seu inconsciente profundo. E em determinado momento, ele flui. Quando a gente desencarna, a gente tem uma vivência na carne. Tudo o que nós vivenciamos durante a nossa existência terrena, nós vamos guardando isso no nosso inconsciente. Evidentemente, como nossa consciência é seletiva, somente aquilo que mais nos interessa é que vem à tona na nossa existência. Mas quando nós desencarnamos, todos os atos que nós vivenciamos durante a carne, eles passam na nossa mente como um filme. E aquilo que veio macular o direito dos nossos semelhantes, aquilo atinge a gente e a gente começa a se autoanalisar. No mundo espiritual, muitos de nós, evidentemente, que não tem ainda a consciência dessa autoanálise. Mas no grau em que a gente já se encontra, muitos de nós já nos encontramos, nós temos condições de, no mundo espiritual, fazer uma autoanálise daquilo que nós criamos, que está impresso no nosso inconsciente profundo. E aí a gente, sob a orientação dos nossos mentores espirituais no mundo espiritual, nós vamos trabalhar a fim de que a gente possa erradicar aqueles elementos. Não, quando a gente diz erradicar, é fazer com que isso fique lá no nosso inconsciente de milênios e não volte a nos perturbar. Não seja um vírus. Porque, na realidade, não é? O que é que a gente considera um vírus no nosso computador? O vírus é um programinha que está lá dentro do computador e ele interfere no programa quando a gente vai examinar. Portanto, aquilo que nós vivenciamos de outra existência, ele funciona na real existência como um programa, como um vírus. E muitas vezes ele interfere nas nossas ações e nos programas que nós desenvolvemos na atual existência. Não é? Deve pensar, rapaz, isso é o diabo que está nos tentando. Não é diabo coisa nenhuma. Porque, na realidade, são as más coisas que nós praticamos em outras existências e que fluem na nossa existência atual. Então, é preciso que a gente tenha o nosso cuidado. Portanto, meus amigos, na próxima aula, nós vamos entrar na liberdade de consciência. Ou seja, é oportuno, então, explicitar a questão do Kardec e saibamos de modo simples o que é a consciência. Ou seja, a consciência é o que a gente vai estudar. O que é a consciência? É a capacidade de perceber e interpretar a realidade, incluindo pensamentos, emoções e sensações. É a característica que nos permite dizer eu sou ou eu existo. Aquilo que René Descartes dizia. Eu penso, logo existo. Muita paz e Jesus nos abençoe.